Tem uma coisa sobre os chimpanzés que eu simplesmente não consigo tirar da cabeça. E não é a força deles, nem a inteligência. É algo muito mais estranho. Porque quanto mais os cientistas estudam esses animais, mais difícil fica ignorar uma pergunta desconfortável. E se a distância entre nós e eles não for tão grande quanto imaginamos? Desde pequenos, aprendemos que somos diferentes. Construímos cidades, criamos a ciência, inventamos computadores, exploramos o espaço. Olhamos para tudo isso e pensamos, é isso que nos torna humanos. Mas então os pesquisadores passaram décadas observando comunidades de chimpanzés e começaram a encontrar algo inesperado. Encontraram amizades que duravam anos, rivalidades que nunca eram esquecidas, alianças, disputas por influência, indivíduos que subiam ao topo não porque eram os mais fortes, mas porque eram os mais habilidosos em lidar com os outros. E de repente a história começou a ficar estranha, porque essas não parecem apenas características de chimpanzés, parecem características de nós. Talvez seja por isso que eles nos fascinam tanto, porque quando observamos um chimpanzé, não estamos apenas olhando para outro animal, estamos olhando para um reflexo distante, um reflexo que nos acompanha há milhões de anos. E aqui está a parte que mais me intriga. Nós gostamos de acreditar que a civilização nos afastou da natureza, mas e se ela apenas a cobriu? Porque por trás dos prédios, das telas, dos carros, das empresas e das redes sociais, ainda existem grupos, ainda existem alianças, ainda existe competição, ainda existe a necessidade de pertencimento. Talvez o mundo tenha mudado, mas algumas das forças que movem o comportamento humano sejam muito mais antigas do que qualquer civilização. Talvez a descoberta mais perturbadora sobre os chimpanzés não seja científica, talvez seja filosófica, porque depois de observá-los por tempo suficiente, você começa a perceber que a pergunta nunca foi sobre eles, sempre foi sobre nós. E talvez a verdadeira questão seja esta: quando olhamos para os chimpanzés, estamos observando o nosso passado ou uma parte de nós que nunca foi embora?